Olá, boa noite. Bem-vindas a mais uma live. E desta vez a gente vai falar sobre a influência dos ancestrais em nossa vida. Eu acredito que nesse momento a série Uma Nova Mulher trouxe bastante essa questão sobre a influência dos ancestrais em nossas vidas. E este é um tema com o qual as constelações familiares, a abordagem sistêmica, sistematizada e desenvolvida pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, já colocou à nossa disposição. A história não começa com a gente, né? E essa volta para os nossos ancestrais, ela muda completamente a nossa perspectiva. A gente se desconectou, né? Em algum momento houve uma ruptura em que nós acreditamos que a vida começou em nós mesmos, né? Ou que nós, mais jovens, temos uma habilidade, uma força pela tecnologia, pelo conhecimento acumulado, adquirido, muito maior do que aqueles que vieram antes. E independentemente das razões pelas quais isso ocorreu, isso acabou nos colocando num lugar bastante complicado, porque ao invés de a gente seguir em frente, a gente começou a fazer aquilo que os antepassados já tinham feito. Então, eu trouxe material aqui, esse aqui é um campo morfogenético, e eu quero trabalhar, né, com esse tema sobre a influência dos ancestrais com essa visualização que eu acho que é muito enriquecedora. Eu trabalho assim não só terapeuticamente, mas também nos grupos que... no grupo que eu coordeno, e isso facilita bastante a visualização. Então, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas a vocês que estão chegando. Estou aqui introduzindo o tema da live desta noite. Pode parecer meio absurdo quando a gente diz que nós nos identificamos ou que nós ainda estamos ligados e conectados com os nossos ancestrais. Eu tinha mencionado aqui ao longo do dia, não sei se num vídeo hoje ou ontem, se vocês já ouviram da família de vocês ou disseram para algum familiar mais novo que tal pessoa tem um trejeito, tem um jeito parecido com o de um avô, de um bisavô, de um tio, que nem sequer chegou a conhecer, né? Parecia que aquela pessoa estava ali novamente. E a gente acha isso incrível, mas essa informação simplesmente passa batida, né? É como se fosse uma coincidência. E da mesma forma que o dom, o trejeito, a característica não é uma coincidência, assim também os emaranhados, assim também as dificuldades que a gente passa no dia a dia não são mera coincidência e não são uma maldição de família. De fato, ela é passada e absorvida como os dons, mas só é maldição de família quando a gente não tem a consciência ou a postura adequada para tomar aquilo que recebeu de bom e recebeu de ruim. Bom, aqui eu vou baixar um pouquinho a câmera, tá? Para vocês poderem visualizar melhor aqui no campo. Aqui estamos nós. Visualizem que este aqui é o campo da família de vocês. Então vocês chegaram, né? Nós estamos aqui. Eu usei uma menina, mas tomem como representante masculino ou feminino, porque não é o gênero que está em questão aqui, tá? Então, essa aqui é você. Como é que a gente entende a nossa família? Bom, eu fui gerada por uma mãe e por um pai, né? Um casal que se uniu e que trouxe a vida para mim. Talvez alguns de vocês tenham filhos já, mas no momento eu vou me restringir a nós, tá? A esse momento que nós estamos aqui.
E aqui nós estamos com as nossas dificuldades, né? Nós nos sentimos incompletos, a gente tem dificuldade no trabalho, a gente tem dificuldade no relacionamento, a gente tem dificuldade de nos relacionar com essas pessoas que estão aqui atrás de nós, que nos trouxeram a vida. E a gente tá aqui num papel em que, ou numa posição em que muitas vezes a vida tá muito difícil, né? Tá muito complicado seguir em frente, a gente nem sabe por quê. Tem um peso, né? Como se a gente arrastasse uma corrente e ao invés de ir para frente, parece que a gente tá sempre voltando para trás. Isso acontece, primeiro, quando essa criança aqui, que foi fruto desse relacionamento, essa criança que tá aqui, ela julga que ela não recebeu o que era preciso do pai e da mãe, que eles podiam ter dado mais e que eles deviam ter dado mais para ela. Eu sei que existem casos muito difíceis, que existem casos de abandono, que existem casos de violência doméstica, que existe um monte de coisa. Se alguém tiver alguma pergunta sobre essa questão, me faça agora ou depois que a gente aborda esse assunto, tá? Mas vamos colocar aqui numa situação normal. Normal que eu digo assim, sem grandes tumultos. Então, eu tô aqui exigindo, né? Eu tô aqui exigindo desses pais. E aí eu cresço e me torno adulta. Só que dentro de mim, essa versão criança aqui, ela tem uma dor tão grande e ela continua exigindo dos pais aqui. Então ela não vai pra frente, né? Ela cresce olhando pra frente, mas a dor dela tá aqui. Então como é que essa pessoa vem aqui pro mundo? Ela vem aqui pro mundo esperando que tudo aquilo que tem aqui fora a preencha. Já que eu não pude ter na minha família aquilo que eu acho que eu mereço, então eu vou ter aqui fora. Só que esse movimento, como ele é orientado pela criança que aqui esteve, essa criança dolorida que jamais está ao lado desse adulto, mas ela está aqui olhando para o passado, por aquilo que ela não recebeu, ela acha que o trabalho tem que dar o reconhecimento, o valor que ela não teve. Ela acha que o relacionamento tem que dar o valor, o reconhecimento que ela não teve. Que o mundo tem que dar para ela tudo aquilo que ela não teve. Então a gente entra aqui no modo dor, fracasso, sobrevivência. Buscando lá fora aquilo que eu acho que eu não tive aqui dentro. E aí isso aqui é tudo que em geral a gente vive. É uma perspectiva de sobrevivência. Eu não amplio a minha visão para receber algo maior, porque eu quero só aquilo que eu acho que eu não tive. Então eu nem vejo o que pode chegar para mim, porque eu só não tive aqui atrás. Então a vida parece que começou, que os seus pais aqui, né, eles não quiseram te dar, que isso aqui é pessoal, né? Foi para você que eles não fizeram isso. E esse movimento também interfere muito nos relacionamentos que a gente constrói ou destrói fora da família. Porque pode existir uma relação de desconfiança eterna, em que ou eu ofereço muito mais para receber uma migalha em troca, ou eu não dou nada porque eu espero alguém me dar, né? Eu não ofereço porque eu tô esperando sempre que alguém traga algo para mim. E são duas situações infelizes originadas sempre no mesmo ponto. Só que esse pai e essa mãe aqui, um dia, eles foram pessoas comuns, iguais a nós. Aliás, eles sempre foram, a gente aqui não percebe dessa forma. Então, eles também foram crianças e eles também viveram uma série de situações traumáticas. Porque esse pai e essa mãe também foram crianças, filhos dos seus avós.
os seus pais se tornaram o homem e a mulher que eles são. Porque vejam, os pais só nasceram depois de existir um homem e uma mulher. Pai e mãe são funções. Como uma função que você exerce no seu trabalho. Você entra numa empresa, por exemplo, como assume a sua função de auxiliar administrativo, tem outro que assume a função de TI, a função tá lá. Uma pessoa vai e se investe dela quando ela tem certas habilidades, né, e capacidades para exercer aquela função. Então, quando um pai e uma mãe, né, quando o homem e uma mulher engravidam, nascem um pai e uma mãe. Só que nessa função aqui tem um homem e uma mulher que foram filhos de outros casais e que só puderam ser aqui na frente aquilo que eles carregaram dos seus ancestrais. E assim, os seus avós também vieram de uma outra família, com outros problemas, ou com outras qualidades, você escolhe como você quer olhar. E cada uma dessas figuras aqui vieram de outras famílias ainda muito mais distantes. E eu vou colocar um representante. E eu vou colocar essas duas imagens aqui para representar todos os ancestrais que vieram anteriormente, né? Porque é um número grandioso. Então percebam, quando você olha para a dificuldade da sua família aqui na frente, você deixa de enxergar, olha só, como criança, qual é a sua percepção, né? Você só consegue enxergar aqui o que está perto, bem na porta aqui, né, na frente. Se você se torna um adulto e se distancia um pouco e consegue compreender que a sua relação com o seu sistema é muito mais ampla, vai muito além do seu pai e da sua mãe, você começa a enxergar a dimensão que é a sua família. E o quanto de influência todo mundo recebeu para que a vida chegasse até aqui, até você onde você está. Quando você chega aqui e nasce, você é 50% do seu pai e 50% da sua mãe. Não importa que a sua cabeça diz que seu pai foi embora, que ele morreu, que eles se separaram, ou que sua mãe te abandonou, ou que você foi adotado por outra família, ou que você pôs o pai e a mãe seu para fora. Essa justificativa mental, ela não serve ao sistema, porque a verdade única é essa. Esse aqui é um fato incontestável. Você recebeu a vida através desse pai e dessa mãe e de nenhuma outra pessoa e de nenhuma outra forma. E tudo que a sua família fez até este momento passa para você através dos seus pais. Os dons e as dificuldades. Assim também, o seu pai e a sua mãe é 50% de tudo aquilo do pai e da mãe dele e os pais das famílias anteriores. Então tudo isso se junta como uma bênção ou como uma maldição. E a gente vai ver que como bênção é muito melhor, porque a gente caminha mais forte. A nossa jornada como ser humano, ela tem sido muito violenta e agressiva. Não faz muito tempo, né, não havia direitos, não havia democracia, não havia muito tempo, foi Idade Média, não havia muito tempo, este país sequer era uma nação. Se a gente for pensar em milhares de anos na Terra. E os nossos ancestrais, o que eles fizeram? Eles fizeram o que eles podiam para sobreviver. Não tinha outro recurso. Era tudo escasso, era tudo difícil.
Então, sim, eles se casaram por interesse. Sim, as mulheres foram violentadas e estupradas. Sim, alguns dos nossos ancestrais foram assassinados e foram assassinos. Sim, houve muita dor e houve muita fome e houve muita guerra. Quando a gente chega aqui e despreza toda essa história e coloca eu não me submeto porque isso não serve para mim, eu vou sozinha construir a minha vida, é como se você matasse tudo isso que vem aqui atrás de você, toda a sabedoria, toda a dificuldade que eles passaram e fosse começar do zero. E aí, aquele que se arroga aqui na frente a dizer que vai começar do zero, tá fazendo melhor ou tá na posição de sobrevivência? A gente tá na posição de sobrevivência. A gente tá lidando com a carência, a gente tá no emprego pelo dinheiro e às vezes nem dá, né? Nem é suficiente. E a gente tá fazendo um monte de sacrifício e cultivando um monte de sofrimento, repetindo num tempo diferente exatamente o que os nossos ancestrais já fizeram. Então, sim, existe uma repetição de padrão. A gente não consegue receber aquilo que veio de bom, nega tudo que tem aqui atrás, seja rejeitando o pai, seja rejeitando a mãe, ou seja rejeitando toda a história como ela foi construída anteriormente, e segue sem força aqui na frente. Quando eu tô trabalhando nas constelações, a gente percebe que nada foi feito em silêncio e sem dor, né? Ninguém queria uma vida ruim, mas eles fizeram o que foi possível. E aqui na frente, a gente tá tomando a nossa história e fazendo o que é possível mesmo? Ou a gente tá só reclamando e exigindo que os outros deem o que nós não tivemos? Vejam só, em algum momento aqui dessa história, vamos supor que esse casal aqui, essa mulher aqui, ela sofreu um aborto. E se tem alguma mulher aqui que já perdeu um filho, ou um homem que também perdeu um filho, vocês vão entender que essa dor é muito forte, muito profunda, mesmo que tenham outros. Um filho é um filho. E isso foi tão doloroso para esse casal que ela, de repente, por culpa ou para nunca esquecer esse filho, ela se afastou dos outros. Então, esse homem aqui, ele era uma criança que ele também queria que os pais olhassem para ele. Mas o que ele aprendeu é que ser pai é ser distante. E aí, quando a gente olha para esse casal aqui na frente, a gente pode descobrir que este homem aqui, acho que tá meio fora da câmera, né? Deixa eu arrumar aqui. A gente, de repente, descobre que esse homem que estava aqui teve vários relacionamentos fora do casamento e obrigou as suas amantes a abortarem. Porque ele não queria saber desses filhos, né? Porque a sociedade mandava que filhos só os do casamento. E às vezes a gente considera isso ainda. Esse excluído aqui, mesmo não sendo fruto deste casamento, ele é fruto de uma outra relação. Então, essa pessoa que veio fruto dessa relação aqui, ela existiu nesse sistema. Mesmo que a sociedade, mesmo que o preconceito, mesmo que o papel, eu falo papel físico, né?
diga que este casal não existe, que esse filho não existe, ele pertence porque a relação desses dois gerou uma pessoa nessa relação. Não tem como tirar essa pessoa do sistema. Aquilo que nasce, aquilo que gera vida, aquilo que vem para o mundo, mesmo que a vida tenha sido interrompida, ela não desaparece só porque a nossa cabeça diz que ela não existe. Ela existe e pronto. Então ela também pertence ao sistema. E quando esse homem não dá esse lugar, esse reconhecimento, esse pai aqui, que é fruto dessa relação convencional, né, aceitável, ele também não se sente visto. Em geral, quem se identifica com um excluído na família, com um aborto excluído, tem muita dificuldade de fazer os seus projetos vingarem. É como se tentasse ir adiante, as coisas nunca dessem certo. Tivesse sempre num limbo, sabe? Uma sensação de não merecimento, uma sensação de que algo tá ali pra ele e ele não merece. E aí quando esse casal se junta com essa mulher que provavelmente tem uma outra história difícil, porque tudo é por sintonia, não existe uma mulher saudável que se una a um homem doentio, tá? Pode até haver um encontro, mas ele não segue adiante. Então esta outra mulher que tem um outro processo de cura ligado a diversas outras questões se juntam e eles também têm um aborto. E aí eles se distanciam das relações de filho, como eles tinham feito aqui antes, e esse menino se torna esse pai que não pode ser completo para você que está aqui, porque ele tem uma série de outras dificuldades e você está aqui na frente, reclamando e exigindo que eles te deem aquilo que não foi possível. E a mesma coisa ocorre com o lado da mãe, né, com a linhagem feminina. Tem muitas outras dificuldades que a gente sequer fica sabendo e que interferem na forma como esses ancestrais, como os nossos antepassados se colocaram na vida, mas é porque eles criaram recursos que permitiram que eles sobrevivessem. Hoje eu estava vendo um vídeo, até fiz uma anotação aqui, falando sobre essa estrutura de defesa, de distanciamento, de comportamentos que não nos agradam, né, os comportamentos doentios, que o nosso ego, ele se constrói por questões não elaboradas na infância. Então não é só a gente que sofre aqui. Todo mundo que veio antes também teve as suas dores, até porque a forma como nós seres humanos estamos nos desenvolvendo nesse planeta é por meio do trauma e do sofrimento. É assim que a gente se constrói. Não fosse isso, a gente não teria as nossas qualidades e os nossos desafios formados a partir desses traços de caráter, né? Os traumas formam os nossos traços de caráter. Então, o nosso corpo, a nossa forma de pensar, sentir e agir é elaborada a partir dos traumas que a gente sofre desde a vida intrauterina até cerca de 5 anos de idade. Então, se é mais gordinho, mais alto, mais esguio, tem mais dificuldade dos sentidos, tem mais facilidade em manipular, é mais bonito, é mais existente, tudo isso faz parte dessa construção. Então a gente não é super especial, esse é o grande lance. A gente é absolutamente normal e comum e sujeito a essas avarias, a essas dificuldades da vida. Em algum momento disseram que a gente não era merecedor de nada disso. Só que como seres da natureza, nós não é que nós somos merecedores, mas encarar a vida é se colocar diante desses desafios. E é isso que os nossos ancestrais fizeram. Eles se colocaram, eles sobreviveram. A gente poderia tomar toda essa experiência e não fazer igual. Mas na medida em que a gente se distancia
de toda essa experiência, porque a gente não quer olhar, porque a gente ignora, porque eu não conheço, não faz parte, a gente começa a repetir esses padrões. Então, esse elemento que ficou excluído, ele quer pertencer à família, ele quer ser visto. Isso aqui tudo é o seu campo, é o nosso campo familiar. Tudo isso que tá aqui faz parte. Se desse lado aqui na família, uma pessoa invadiu a casa e assassinou a mãe de alguém, esse assassino também faz parte. Não adianta esconder a história como segredo de família. Se houve um abuso ou um estupro aqui nessa linhagem, não adianta esconder, porque isso faz parte da história da família. E tudo aquilo que a gente exclui começa a se manifestar. É só parar para ver individualmente na sua história o que a gente está repetindo dos nossos ancestrais. E quanto mais a gente se conecta com isso, mais fácil fica para a gente resolver a nossa vida. Por exemplo, quem tem ancestrais de origem europeia, pessoas que vieram fugidas da guerra, da Primeira, da Segunda Guerra, tem muito apego, né, na família, na casa, muita necessidade de guardar, porque foram épocas muito difíceis, né? Quem não guardava não tinha. E isso dificulta, por exemplo, que no nosso mundo contemporâneo, nos nossos dias de hoje, a pessoa se arrisque. Mas vejam que eles vieram lá da Europa, outros de mais longe ainda, sem falar a língua, e se arriscaram a atravessar o oceano para se estabelecerem e garantirem que a vida fosse em frente. Eles fizeram o melhor, só que como eles passaram muita dor, super protegeram a família. E aí as novas gerações começam que não viveram toda aquela experiência de dor, a ser protegida de algo que nunca vem, mas fica na defensiva. Então, ao invés de tomar aquela força de transformação e de sobrevivência para poder fazer algo melhor, às vezes se encolhe e começa a gerar um movimento que é anterior a essa aventura, né? Por conta dessas dificuldades que não foram resolvidas. Eu atendi eu acho que foi o ano passado, não me lembro se foi ano passado ou ano retrasado, uma jovem que se colocou em situações de abuso. Eu acho que se colocou em situação de abuso é péssimo, né? Deixa eu corrigir. Ela sofreu 2 abusos de 2 rapazes com os quais ela estava tentando manter um relacionamento. Ela não queria ter esse contato e por uma série de circunstâncias ela foi forçada e não conseguiu, caiu aqui, e não conseguiu reagir, não teve força para isso. Quando a gente foi olhar para a origem desse abuso, até a mãe, a avó, bisavó, se eu não me engano, até 4 gerações antes dela, esse abuso vinha passando de uma mulher para outra, né? Mas como é que passa isso? Quando a gente não consegue resolver uma questão, ela permanece. Então, o medo, né? Eu tenho um trauma para o qual eu não consigo olhar. Eu tenho uma dor que, se eu olhar para ela, se eu assumir que ela existe, ela me consome. E aí parece que eu vou fraquejar. Então eu finjo que não existe. Se essa mulher aqui anterior, ela passou por essa situação e ninguém olhou para ela. Ninguém viu o que estava acontecendo. Então, como ela vai enxergar essa mesma dificuldade quando o seu próximo filho estiver vivenciando? Ela não consegue. E para ela ter que enxergar que aconteceu com o filho, ela tem que admitir que aconteceu com ela. E esse processo, apesar de ser obviamente necessário,
ele não ocorre, tanto que o assunto é tabu nos dias de hoje. Tanto que a gente responsabiliza, como sociedade, a vítima, o alvo do abuso, como responsável por aquilo que aconteceu. A gente ainda tem essa discussão, né? Mas a gente vai observar aqui que a família não consegue olhar para isso. Um outro ponto que pega bastante é a questão financeira. Muitas vezes aqui, né, na família, alguém tem as suas dificuldades, luta, trabalha e consegue muito pouco. E quando vem alguém que constrói um grande patrimônio, ela perde tudo. E aí dá mais um passo, mas não consegue se reerguer. Se aqui nessa família foi passado a crença de que ter dinheiro de que uma pessoa só tem dinheiro porque ela roubou, porque ela passou a perna em alguém, que dinheiro na mão é vendaval, que a gente ganha dinheiro para gastar na gandaia, né? Não tem um propósito. Se pertencer é dessa forma, se foi assim que ela absorveu esse conhecimento, que foi assim que ela observou que era na família dela, porque não é o que se fala, é aquilo que se vê e que se passa, chega aqui na frente, ela repete e faz igual. Então, quando a gente para e olha para as nossas dificuldades e começa a ver que aqui tem um monte de gente comum, igual a gente, que passou por todas essas dificuldades, e que fez o que podia, quando eu tô aqui, nesse local, nesse lugar aqui, eu posso reconhecer tudo aquilo que eles fizeram e fazer diferente. Mas eu preciso saber de onde veio. Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu tenho insônia desde quando eu sou menina. E eu sempre achei que isso era natural, que era uma característica minha. Depois eu tive ansiedade, tive depressão, saí, mas a insônia permaneceu comigo. E ultimamente esse foi um assunto que me incomodou muito, porque a idade vai chegando, né, gente? Graças a Deus vai chegando, vai passando, mas uma coisa se tem insônia com 20, outra coisa se tem com 40. E aí eu comecei a pensar no que essa insônia me trazia. Eu não dormia, porque eu tinha uma necessidade de vigilância. Se eu dormisse, algo ruim ia acontecer. E aí eu fui conversar com minha mãe, e ela falou que meu pai era dessa forma. E a mãe dele também, que precisava de remédio. Então eu fui lá na minha tia, meu pai é falecido. E eu descobri que o meu bisavô, que veio da Itália aos 8 anos de idade, passou por muita dificuldade nos porões dos navios, passou por muita dificuldade quando se estabeleceu em Descalvado para sustentar a família. Teve o sítio, a chácara invadida, levaram gado e ele não dormia enquanto os filhos não chegavam. Então ele era alguém extremamente preocupado com aquilo que fosse acontecer. Se ele não estivesse vigilante, algo de ruim ia acontecer para a família. Eu não tô mentindo, depois que eu conversei com a minha tia, eu passei a dormir. Eu não tenho mais insônia, eu durmo à noite. E aí, em honra, né, a esse meu bisavô, eu fiz um movimento sistêmico e em gratidão a ele eu disse: querido bisavô, graças à sua vigilância a vida foi possível para a nossa família e hoje eu posso dormir em paz. Então, ao invés da gente criticar tudo aquilo que eles fizeram que foi possível, a gente toma isso no nosso coração, a gente toma isso na nossa vida e vem pra cá fazer algo melhor. Porque graças a tudo aquilo que eles passaram, a gente não precisa repetir.
E quando a gente tem essa compreensão, né, da força dos nossos ancestrais, olha como nossa vida fica grandiosa, não é mesmo? A gente não é mais só pequenininho aqui, sozinho, né, perdido no mundo. A gente tem uma família muito grande, uma força muito grande. Ignorar a força dos nossos ancestrais também é ignorar os talentos que eles nos passaram. Muitas pessoas com dificuldade no trabalho, elas têm dificuldade em se realizar ou em se colocar a serviço do outro, dizendo que não sabe fazer nada, porque rejeita aquilo que vem dos seus ancestrais. Imagina se eu vou fazer o que meu pai e minha mãe fizeram. Imagina que eu vou trabalhar que nem a minha avó fez para não sei quem ou não sei como. A gente não consegue ver dessa perspectiva que ela desenvolveu um dom para poder se sustentar e sustentar a família. Ela ou ele, o pai, a mãe, os avós, os bisavós. A gente só vê aquilo que não presta, do nosso ponto de vista. Que é um ponto de vista de muita crítica, né? De muito julgamento. Então, quando a gente consegue observar todo o talento que essas pessoas desenvolveram, da mesma forma em que as dificuldades chegaram para você por pertencer ao sistema, as facilidades também chegaram. E quando eu posso incluir em paz todos eles no meu coração, eu também consigo absorver tudo que veio de bom. Então hoje aqui nesse lugar que nós ocupamos, o que é que a gente faz para o passado, desde o pai e a mãe aos nossos ancestrais? A postura do adulto. Tomo tudo o que vocês me trouxeram de bom, mas deixo com vocês todas as dificuldades. E em honra ao sacrifício de vocês, hoje eu me comprometo a levar adiante o amor da família, a levar adiante o que tem de bom na família e fazer disso algo melhor. Em cada momento que eu me realizar, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja financeiramente, todos vocês se realizam comigo, porque todos vocês chegam aqui comigo. Tomo a força de vocês, tomo a bênção de vocês e passo adiante algo melhor. Então aqui a gente vai parar de olhar que a família é só o filho. Porque depois de você, se você fizer algo saudável e melhor aqui, a sua família não termina aqui no seu filho. As outras gerações o seu filho, o seu neto, o seu bisneto, todas as gerações que vierem aqui na frente serão gratas, porque o que você conseguiu fazer de melhor para você, você também pode passar. E a sua família caminhar para um lugar cada vez mais saudável. Então a nossa dimensão de família, ela diz muito do propósito com o qual a gente se dedica, se constrói e sobre as nossas escolhas. Porque a família é mais do que reclamar e é mais do que sobreviver. Se a gente não consegue fazer esse movimento aqui e ter essa percepção, a tendência é que a família não siga adiante. O maior sintoma de que um sistema familiar adoeceu é quando ele deixa de gerar descendentes. Quando, por qualquer razão que seja, ainda que se diga que seja uma escolha racional, as pessoas simplesmente param de ter filhos. Acabou a família. Ela morre no último membro que chegou aqui. Então, se ela não tem força de vida para seguir adiante, tudo que foi feito aqui para trás foi um desperdício. Por isso a gente tem que se comprometer tanto com o nosso presente, com a nossa vida,
porque ela é um presente. E a gente não pode, não deveria desperdiçar aquilo que a gente recebeu, que foi feito, para ficar nessas exigências tão pequenas. Ainda hoje eu estava fazendo uma meditação e estava pensando sobre como às vezes as coisas ficam tão difíceis, né? E o que a gente faz com isso? E aí eu tô bem apaixonada por óleos essenciais ultimamente, né? Eu fiz um curso de aromaterapia básico e quero fazer outros. Os óleos essenciais, essas moléculas oleosas que as plantas, com as quais as plantas nos abençoam, elas foram desenvolvidas como recurso pelas coníferas primeiro, né, para se protegerem do frio, e como recurso de sobrevivência para espantar predadores, para elas se protegerem. Então, os seres da natureza que já se desenvolveram plenamente, como os animais e os vegetais, se desenvolveram na sua plenitude, né? Porque um cachorro nunca vai querer ser um gato. A gente quer ser o Bill Gates, a gente quer ser a Angelina Jolie, a gente quer ser esse monte de influencer que colocam aí na nossa frente, mas a gente não quer ser a gente, né? Então, quando eu falo de espécies concluídas, eu me refiro a essas que já sabem plenamente quem elas são, vivem na sua integridade. Então eles desenvolveram internamente esses recursos, eles se modificaram, eles se transformaram internamente para conseguir sobreviver. Não esperaram que algum outro fosse lá e desse para eles esse recurso. E a gente fica aqui nessa posição, exigindo que as pessoas sejam perfeitas para que a gente possa fazer alguma coisa na nossa vida. E não dá. Não é assim. Não é dessa forma. Então, retomando um exemplo com o qual eu tinha começado a live, falando que às vezes, né, que eu tinha trazido aqui uma situação normal, mas quando alguém vem aqui de uma situação de muita violência e abandono, que sim é muito complicado, e sim são histórias muito difíceis. E se a gente for ver, essas pessoas replicaram aqui só o que elas sabiam fazer. Porque aqui atrás também houve outras situações de dor e de sofrimento. E elas não conseguiram interromper. Elas passaram adiante. A vida chegou para essa pessoa aqui dessa forma e de nenhuma outra. Então, eu vou encerrar a vida dessa família aqui e vou dizer que... E vou olhar para todo mundo que veio aqui antes. Olha, eu não aceito o que aconteceu comigo. Não quero mais que isso vá adiante, porque eu também não sei lidar, eu não sei fazer nada melhor com isso. E a nossa família termina aqui. Né? E a gente encerra. É uma forma. Mas vocês já viram alguém na natureza ceder dessa forma? Não. Então existe uma outra escolha. E essa escolha não envolve necessariamente dar um perdão, né? Porque não está no nosso poder perdoar ninguém. Eu te perdoo. A gente nem sabe se as pessoas estão arrependidas. Em geral, nas constelações, o que a gente observa é que os pais fizeram aquilo que eles sabiam, né? Eles não, com a consciência que eles tinham. Nada mais do que isso. Agora, a gente pode transformar essa dor em cura e depois em força. Então, o que eu posso fazer de melhor com a história que me aconteceu? A minha história vem só a partir desse pai, dessa mãe e dessa violência? Talvez não, talvez haja algo maior. E aí depende de como é que a gente encara e como é que a gente vê.
Você não precisa ficar próximo se seus pais são abusivos e são violentos, né? Desde que você seja adulto. Mas você toma de bom aquilo que eles te deram. E o que eles podem ter dado de bom? A própria vida. Porque por mais que a gente pise, por mais que a gente exclua, por mais que a gente desmereça, a gente só pode fazer tudo isso porque esses dois aqui se uniram e passaram a vida pra gente. Então, se algo de importante, algo de valor em quem nós somos, a origem tá aqui. Então, toma de bom a vida, o presente que você recebeu e vem pra cá fazer algo melhor. É difícil? É. Então, busca ajuda. Se não é possível fazer sozinho, então onde eu vou buscar recurso para que eu possa seguir em frente? Ontem eu vi o documentário do Tony Robbins. Eu confesso que eu não conhecia muito, eu tenho até um livro dele aqui para ler, mas eu não conhecia esse cara, o expertise da PNL. E ele se deparou com uma pessoa no público que tinha uma história de abuso muito difícil, né? Ela foi levada, foi criada num grupo de religião em que as crianças eram obrigadas a fazer sexo a partir dos 6 anos de idade. Então ela viu toda a mãe, o pai, os irmãos, todo mundo envolvido nesse drama, e para ela era muito difícil confiar nas pessoas, porque o Jesus que mostraram para ela era um Jesus que exigia que ela se manifestasse sexualmente, mesmo contra a vontade dela, mesmo criança, para que ela mostrasse o amor por ele, né? E isso ficou muito difícil para ela. E a história dela foi bem complicada, porque para chegar lá no evento que ele realiza, ela vendeu até a mobília da casa dela. E se eu não me engano, é uma brasileira. E ela tinha muita vontade de viver. Ela foi pra lá como o último recurso que ela tinha, porque alguém disse pra ela que esse cara podia mudar a vida dela. Então ela acreditou e foi. Porque ela também não aguentava mais ver os pais, os irmãos, todos eles em depressão, e ela tentando iluminar a vida da família e por dentro vivendo numa imensa escuridão. Foi bem emocionante, eu tô um pouco emocionada ainda. Então quando ela coloca isso pra fora, ela coloca essa dor dela, ela reconhece que essa foi a origem dela. E ninguém vai fantasiar que tem amor, que não teve, mas tinha uma consciência de alguém que manteve esses filhos lá, de que aquilo era bom, de que aquilo era normal. Então ela toma essa história aqui e ela vem para a vida fazer algo melhor. Ela recebeu uma proposta para fazer o que Tony Robbins faz, para receber um treinamento e se colocar na vida ajudando outras pessoas que passaram pela mesma dificuldade que ela. Agora, se a gente não tem um passado difícil, se a gente só tem algumas exigências, vamos tomar isso que foi a nossa dificuldade e colocar em potencial, né? Transformar num potencial para algo melhor. Mas não vamos olhar só para aquilo que faltou, vamos olhar para tudo isso que veio junto, o bom e o ruim. Porque na nossa postura de adulto, a gente não exclui aquilo que a gente quer. A gente olha para a vida exatamente como ela é, com aquilo que tem de bom e aquilo que tem de ruim. E quando a gente toma toda essa nossa história, a força é grandiosa. Porque a gente cura a nós mesmos, a gente contribui com a cura dos nossos ancestrais e proporciona um futuro cada vez melhor para aqueles que virão depois de nós. Porque o objetivo da família é passar o amor e a vida em frente. Não é aprisionar, não é encher o filho de expectativa, não é o de enriquecer,
não é o de destruir, não é o de maltratar, não é o de... eu ia falar o de causar mal e violência, né? Mas não são esses os objetivos, essas são distorções do sistema. Tanto com a boa intenção quanto com a má intenção. O objetivo da família é só esse. Passar o amor em frente e de uma forma cada vez mais saudável. Bom, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Alguém tem alguma pergunta? Bom, se vocês quiserem fazer mais perguntas depois, tiverem interesse em ampliar ainda mais esse tema, eu posso voltar com outros recortes, mas basicamente é isso, tá? Então, para resumir aqui, esse campo morfogenético, ele é a grande consciência da família. Embora a gente não veja, a energia está sempre aqui presente e no campo não há julgamento, no campo não há crítica. Todos pertencem igualmente. Nada se exclui porque eu não gosto, eu não quero. Tudo faz parte. E como uma grande energia, como o nosso universo grandioso que funciona em equilíbrio e a energia não julga, é a mente, né? A mente julga, a mente mente. Como a energia não tem julgamento, se algo foi deixado de fora, se uma dor muito grande ocorreu e não foi vista, tudo aquilo que ficou enviesado e que dificultou essa conexão com a vida, o que o sistema quer? Ele quer o equilíbrio para que o fluxo de amor continue. Então alguém aqui na frente se identifica com essa energia, manifesta, e até que isso não seja visto, ele também se repete. Mas é um comportamento que a gente vai passando por pertencer à família. Ai, mas por que tem que ser assim? Bom, como diz o Bert Hellinger, a semente não pode questionar onde caiu, né? Mais ou menos isso, eu esqueci a frase literalmente. A gente está aqui porque a gente precisa passar por isso, porque existem coisas em nós, como seres humanos em evolução, em nossa caminhada evolutiva, precisamos passar e nos desenvolver. Porque tem potenciais nossos que só virão à tona por meio dessas experiências. E isso não significa admitir aquilo que veio de ruim de forma submissa, porque isso também é se colocar numa posição de abuso. A gente responsabiliza, deixa cada um com a sua responsabilidade também e segue em frente, fazendo algo melhor. Uma boa noite para vocês. Fico aqui à disposição e até a próxima. Márcia, um beijo grande. Alessandra, obrigada pelas palavras. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui comigo. E até o próximo encontro. Deixa eu falar antes de eu desligar. Semana que vem eu vou fazer uma live sobre constelações familiares, porque eu vou fazer um evento aqui em São Paulo de constelação presencial. O evento está previsto para o dia 3 de setembro e essa live explicativa do que é a constelação presencial vai ser na próxima, eu não lembro se quarta ou quinta-feira, mas eu vou anunciar, se vocês quiserem participar, já fica o convite. Márcia, constelação. Realmente, a constelação ela faz a gente perceber como essas dinâmicas ocorrem, porque ela fica clara aqui, né? E essas dinâmicas só ocorrem porque a gente se posiciona de uma determinada forma na família. Ao invés de a gente se colocar de uma maneira mais saudável, a gente ocupa o lugar que a gente acha que pode ocupar e acredita que isso não tem consequências, que as consequências estão sempre no outro. Né? Está sempre fora de nós e não dentro de nós. Boa noite, Benê, que bom te ver aqui. Um beijo grande.
E eu fico à disposição então. Agora eu vou encerrar de verdade. Se vocês quiserem saber mais, é só entrar em contato, mandar mensagem ou participar também das próximas lives. Um beijo grande e uma boa noite para todos vocês.